Olá, meus amados irmãos, como vocês estão? Eu já estava com saudade de vocês. Eu sou o pastor Rubens, pastor da comunidade cristã Ministério Semear, e quero convidar vocês para participar do nosso culto devocional. Ele tem o formato hoje de um breve estudo bíblico sobre escatologia. E eu gostaria que você acompanhasse esse canal, fazendo a inscrição, dando o seu like e também fazendo seus comentários. É muito importante para o crescimento deste canal. E divulgue também este canal. Divulgue para que possamos alcançar o máximo número de pessoas possíveis. Antes de começar o nosso culto devocional, eu gostaria de orar, de convidar você para nós orarmos, pedirmos a bênção do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Oremos, amados. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive eternamente, está entronizado, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, eu rogo a Ti, Pai amado, que o Senhor Deus venha receber o nosso culto nesta noite. Pai, que possamos, ó Deus, neste período de quarentena, realizar estes cultos e participar, ó Deus amado, os Teus filhos participarem deste culto, Senhor, via o canal no YouTube, que é o instrumento e também, ó Deus, a divulgação no Facebook. É o instrumento que nós temos, ó Deus, para ter contato com os irmãos em época de quarentena, em função do coronavírus, do Covid-19. E quero te pedir, meu Deus, que o Senhor Deus venha abençoar este culto. E no final estaremos orando por todas as famílias, ó Deus, que estão contaminadas, por todas as pessoas, por todas as pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos nessa tragédia, ó Deus, conhecida como a pandemia do século XXI. Ó Deus, recebe toda adoração nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Gostaria de louvar os irmãos com uma canção que tem como base a oração do Pai Nosso. É uma adaptação, a letra dessa canção é uma adaptação ao Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito na Palavra de Deus. Muitos irmãos estão louvando com essa canção, inclusive a Gabriela Rocha. Vamos louvar ao Senhor. Pai Nosso nos céus, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Pai Nosso nos céus, Santo é o teu nome, teu reino buscamos,
a letra dessa canção, no final diz: Teu é o reino, Teu é o poder, a glória para sempre. Amados, Deus enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos salvar. Ele é a razão de tudo. Durante esses mais de 2000 anos surgiram vários pregadores, várias teorias, mas o que prevalece mesmo é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, simples, palavra de Deus. É as Escrituras. Eu sei que muitos não acreditam, porém, os cristãos da face da terra acreditam na palavra de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. É um texto escatológico, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Vou guardar aqui o violão. Aliás, vou deixar o violão aqui apoiado no banquinho. Vamos lá para a palavra de Deus. Neste momento, temos que entender que a palavra de Deus, você precisa concentrar a sua atenção nas Escrituras Sagradas. Se você tiver uma Bíblia agora, pegue a sua Bíblia. Enquanto eu estou aqui conversando, pegue a sua Bíblia e abra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, na segunda carta do apóstolo Pedro. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Antes de expor a palavra de Deus, eu gostaria de orar, pedir ao Espírito Santo que nos revele a santa palavra de Deus e que esta palavra revelada possa produzir fé nos nossos corações. Oremos. Pai querido e amado Deus, Senhor Deus, juntamente com os teus filhos da comunidade cristã Ministério Semear, esta igreja, eu quero, ó Deus amado, falar contigo em oração neste momento e suplicar ao Espírito Santo que revele a santa palavra nesta noite e que esta palavra produza, Senhor Deus amado, os frutos pela qual está sendo enviada, que possa, ó Deus, entrar aos ouvidos dos teus filhos, possam, ó Deus, perceber e assistir a essa mensagem e guardar no seu coração, Pai. Revela-nos a tua palavra pelo teu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, o apóstolo Pedro foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um discípulo, e escreveu esta carta aproximadamente no 60º ano da era cristã. E o tema desta carta, a segunda carta, fala sobre o sofrimento do cristão
e fala também, aqui no capítulo 3, o capítulo 3 tem um texto da palavra de Deus escatológico. E é nesse texto que eu gostaria de fazer a exposição. O texto bíblico diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Veja como é interessante o trabalho apostólico. O trabalho apostólico constituía em despertar e exortar o ânimo sincero dos discípulos. Esta carta é para os discípulos. Esta carta ela foi escrita para consolação, para exortação dos discípulos. Então, este é o papel dos pastores, este é o papel daqueles que discipulam, levar a palavra de Deus para animar. O ânimo sincero cresça no coração. E neste período que as pessoas estão em quarentena, muitos estão desanimados. Muitos estão tristes, porque não podem sair de casa, com medo de serem contaminados. Muitas pessoas já foram contaminadas, e isso causa um abatimento. E a palavra de Deus fala conosco nesta noite que nós devemos ter ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você precisa entender que a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus, e este ânimo vem do Espírito Santo. Creia nisso. Verso de número 2. Porque vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então veja a sequência. O apóstolo Pedro, ele menciona que os santos profetas que foram antes de Cristo e depois de Cristo, porque o ministério profético foi até João Batista, mas agora nós que pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, também falando sobre as profecias contidas na Bíblia. E o Salvador, Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos. Verso de número 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É o que nós estamos vendo hoje. Por isso o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do ímpio e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É claro que a palavra de Deus nos ensina que pessoas vão escarnecer, zombar, vão querer ridicularizar esta palavra. Mas todas as pessoas que tentaram fazer isso, elas não alcançaram êxito, porque elas não estão combatendo contra nós, seres humanos, homens. Não, contra nós, pastores. Eles estão combatendo contra Deus. E o próprio Deus, ele se encarrega de mostrar a verdade para esta pessoa. E se ela for uma escolhida do Senhor Deus, ela vai se convencer que esta palavra é a verdade e deixará de ser escarnecedora. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os primeiros pais, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, já naquela época, no ano 60, os apóstolos já eram confrontados, porque eles falavam que Jesus iria voltar. E aí, então as pessoas falam: olha,
Não aconteceu nada, tudo continua da mesma forma. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. E ficam perguntando aos cristãos a promessa da vinda do Senhor. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E como será a vinda do Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Pedro explica aqui a partir do verso de número 5. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Então o apóstolo Pedro, ele faz menção do dilúvio. Isso nos faz lembrar o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou registrado em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 36 a 44. Eu não vou ler o texto inteiro para economizar o tempo, mas eu peço a você que examine esse texto na sua casa. Mateus, capítulo de número 24, verso 36 a 44. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, naqueles dias e hora ninguém sabe, ou seja, o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, ninguém sabe. Ele mesmo fala isso aqui em Mateus capítulo de número 24. Ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse registro está lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus falou do dilúvio. O apóstolo Pedro cita o dilúvio e o próprio Senhor Jesus disse que seria como nos dias de Noé. O apóstolo Pedro fala que as pessoas escarneciam. Então significa que também na época de Noé haviam escarnecedores. E aquela arca que foi construída para salvar as pessoas e salvar os pares de animais tem um simbolismo muito importante hoje. A arca simboliza Jesus Cristo. Você precisa estar dentro desta arca. E aí o Senhor Jesus disse que era como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Eram como os dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele, que virá com poder e grande glória, será de repente. De repente. E nós estamos anunciando a sua volta. Todas as vezes que nós falamos da volta de Jesus Cristo, nós estamos estudando escatologia. O que é escatologia? A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos: eschatos, que quer dizer último, e logos, estudo. Então, pode ser considerada a mensagem dos últimos dias ou a palavra dos últimos dias. O termo grego cognato que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas. Pastor, então esse vírus que está assolando a humanidade é um dos cumprimentos. Não quero lhe assustar e nem quero fazer sensacionalismo, mas biblicamente esse vírus, essa pandemia no século XXI é um treino, é um treinamento para aquilo que vem posteriormente, porque acontecerão outros episódios terríveis na face da terra e você precisa entender que é a palavra de Deus e ela se cumpre, porém é necessário que você, além de ter conhecimento desta palavra, tome posse dela para você. Porque a salvação em Cristo Jesus, ela é
ela é pessoal, ela é personalíssima, ela é completamente individual. Nós não podemos, nós seres humanos pecadores, nós não podemos salvar ninguém. Nós cristãos remidos, arrependidos e perdoados e lavados pelo sangue de Cristo, a nossa função é anunciar a volta de Cristo, anunciar que Ele vem e anunciar que você e eu nós devemos estar preparados quando Ele chegar. Precisamos nos preparar. Então, como eu devo me preparar? Primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que somente nele, não na religião, na minha denominação cristã, na minha comunidade cristã, Ministério Semear, sempre eu ensino para os irmãos. Aquela comunidade cristã Ministério Semear é uma pessoa jurídica, ela precisa ser organizada como pessoa jurídica para funcionar e ter respaldo legal para funcionar, ter um alvará, ter um registro, ter um CNPJ. Mas a comunidade cristã Ministério Semear é um órgão administrativo com base nas leis do ordenamento jurídico brasileiro para funcionar. Existe uma organização, um estatuto, um regimento interno, mas não é a salvação. Nenhuma igreja evangélica, nenhuma religião pode salvar ninguém, nenhum templo, nenhuma denominação evangélica. É Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Nenhuma doutrina dos reformadores, nenhuma doutrina dos neopentecostais, nenhuma doutrina dos pentecostais, nenhuma doutrina das igrejas históricas, nenhuma delas pode salvar uma pessoa. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. E como você pode entender isso? Você precisa crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esta terra para salvar, que o seu sacrifício ali na cruz do Calvário foi o sacrifício perfeito. Você precisa reconhecer que você é uma pessoa que precisa confessar a Ele como Senhor e Salvador diante das pessoas. Amém? Por isso eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que essa aplicação prática do texto bíblico possa fazer parte da sua vida, compreender que o apóstolo Pedro disse que o Senhor iria voltar e disse que o tempo é o tempo de Deus. Existem dois tipos de tempo, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é esse tempo relacionado com o movimento de rotação e translação da Terra. Esse é o tempo Cronos. E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Por isso o apóstolo Pedro disse que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Ou seja, para Deus não existe tempo Cronos. Deus, Ele é. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Espírito Santo está tocando no seu coração para que você possa ter uma comunhão com Ele. Quero orar por vocês. Como eu disse, eu quero orar também pelas pessoas que estão assustadas com essa pandemia. Vamos orar. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor Jesus Cristo, agora que o Senhor Deus venha consolar as famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos, que estão, Senhor Deus amado, entristecidas, estão, Senhor Deus, guardando luto neste momento. Quero orar, meu Deus, pelos profissionais de saúde que estão, Senhor Deus, tratando dos doentes nos hospitais. Quero clamar a Ti por todas as nações, por todos os países, por todos os irmãos, por todas as pessoas que, Pai amado, ó Deus, hoje pode ser até que elas estejam escarnecendo, mas eu tenho certeza que lá no íntimo do seu coração ela sabe que a palavra de Deus é a verdade, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, que essas doenças, essas pestes, vulcões, erupções, terremotos, guerras, rumores de guerras, Pai amado, o princípio das dores, são sinais, e sabemos que o Senhor, ó Deus, irá voltar e virá com poder e grande glória, ó Deus, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, dizendo que o Senhor é Deus. Por isso, toca no coração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, anima o seu coração nesta noite, esses que estão na quarentena, Pai. Ó Deus, obedecendo às autoridades constituídas para não propagar este vírus, e abençoa a todos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, quero dizer a todos os irmãos que mantenham a quarentena. Se necessitar sair de casa para ir ao supermercado, proteja-se, use máscara, use álcool gel, utilize luvas, mantenha a distância das pessoas, evitem aglomerações.
A palavra de Deus diz também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 13, que nós devemos estar sujeitos às autoridades humanas. Nós temos presidentes, governadores, prefeitos, são homens que falham, homens que não são perfeitos, homens que estão ali em função de autoridade, mas devemos ser obedientes e sujeitos a eles. E vamos seguir as recomendações do Ministério da Saúde, vamos seguir as recomendações do governo do Estado, da Prefeitura e evitar aglomerações. Esta doença ela é muito perigosa e precisa de cautela e de muita prudência e sabedoria. Não saia sem necessidade. Se você tiver necessidade de sair de casa, mas saia protegido e proteja os seus entes queridos. Ao retornar da rua, coloque a sua roupa para lavar em separado. O sapato, tênis, a sandália, o chinelo, deixe na entrada de casa. Evite entrar com isso. Pegue com luvas, lave bastante com água e sabão, bote para secar e depois guarde num lugar seguro dentro de um saco plástico. Evite falar com pessoas muito próximas, porque as gotículas provenientes da saliva são condutores do vírus e você precisa se proteger. No mais, eu quero convidar a todos para na próxima sexta-feira acompanhar o próximo vídeo que nós estaremos gravando, porque a nossa igreja ela se reúne no domingo, na quarta e na sexta-feira, e serão nesses dias que eu estarei postando vídeos aqui no YouTube. Mas também o pastor Aristóteles, o diácono Diego, a diaconisa Damiana, os irmãos da igreja também, nosso irmão Simval está postando vídeo. E você se inscreva e coloque o like lá e clique no sininho para você receber as notificações, os novos vídeos. Eu sou o pastor Rubens Pereira de Souza, pastor da Comunidade Cristã Ministério CMA. Quero agradecer a sua atenção. E logo que voltarmos a nos reunirmos no templo, o nosso endereço é Rua Isolina, número 116, Meia, Rio de Janeiro, Brasil, CEP 20.710-070. E se você quiser entrar em contato comigo via WhatsApp, anote o meu número, DDD 21 999 88 40 50. Que estaremos conversando com você sobre a Palavra de Deus, estaremos orando por sua família, queremos colocar o seu nome no livro de orações e fazer campanhas de oração. Quero pedir orações pela Daiane, é uma criança recém-nascida que ela está na UTI, no hospital, lá no Grafeguilen, na Tijuca, e orar também pela sua mãe, que precisa de intercessão, que é a Tatiane. Muito obrigado pela sua atenção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima.